Confronto, bom, talvez até difícil de definir, né, mas certamente muito importante e que na minha visão, claro, ele representa a certeza do que a gente vai ver do Vasco até o final do ano. Vamos falar um pouquinho de Vasco e Cuiabá. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco e tô aqui para falar um pouquinho de Vasco e Cuiabá, esse confronto que vai ser válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto adiado do primeiro turno o Cuiabá, se não me engano, um dia após a data inicial, a data normal dessa partida, tinha um confronto de Sul-Americana e aí precisou ser adiado e aí, como a gente bem sabe, né, esse calendário da CBF, que é extremamente apertado, acabou tacando essa partida lá para frente, então a gente está tendo aí essa reposição agora. E também, claro, entrando na curiosidade de que a gente vai ter ainda mais um outro confronto contra o Cuiabá até o final do ano, esse lá na Arena Pantanal, mas esse de hoje é em São Januário. Então, a oportunidade de vermos o nosso time jogando em casa e fazendo valer aquilo que a gente não tem visto fazer valer há muito tempo, que é esse fator casa para poder vencer partidas. O Vasco que está praticamente 2 meses sem vencer uma partida. A última vitória foi o 1-0 fora de casa contra o Vitória, a vitória da Bahia lá em Salvador, lá no Barradão. Desde então, o Vasco não conseguiu vencer. Verdade é que também perdeu poucas partidas, seguiu pontuando no Campeonato Brasileiro, porém viu alguns times se aproximarem, como por exemplo o Fluminense, que estava na zona de rebaixamento há pouquíssimo tempo e agora está justamente embaixo da gente, está na 11ª colocação. Então, é fundamental que o Vasco vença essa partida, não há negociação para o empate. Se o Vasco empata essa partida contra um adversário que eu vou falar um pouco sobre aqui, mas que já de antemão adianta, um adversário que o Vasco é favorito em cima dele, então se não vence essa partida, eu garanto que o problema torna-se um pouco maior. Mas antes de falar dos times, é importante falar da possível novidade para o Vasco, que seria o retorno do volante Jair, que vinha treinando com a equipe nas últimas semanas, chegou inclusive a viajar com o elenco lá na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, porque o Rafael Paiva fez algumas atividades de treino ali durante aquela semana, e justamente por estar contando com esse retorno no futuro recente ali, que no caso configura essa partida aqui contra o Cuiabá, por exemplo, o Jair foi levado lá para esses treinos, então expectativa alta, ainda não sabemos hoje relacionados de fato, a gente vai saber ali nas horas que antecedem a partida, afinal um jogo no Rio de Janeiro, mas tem essa expectativa desse retorno, assim como a incerteza sobre o Lucas Piton, que saiu machucado contra o Atlético Mineiro, não se teve notícia de qual foi a lesão, da gravidade ou qualquer coisa desse sentido, mas assim, fica essa dúvida. Esperamos que esteja de volta, afinal, o nosso lateral titular. E até mesmo reservas têm essa dúvida, que é o Vitor Luiz. Sofreu um edema na coxa, foi desfalque nas últimas duas partidas, contra o São Paulo e contra o próprio Atlético. Então também é mais uma dúvida aí, o Rafael Paiva. E, bom, falando um pouco sobre o Cuiabá não vem num momento muito consistente, não vem com muitas vitórias recentemente, vem inclusive de um resultado apático, né? Um 0-0 contra o Atlético Goianiense. Venceu o São Paulo, que fez 3 gols na gente na última rodada antes da data FIFA, mas não acho que isso signifique que seja uma equipe forte, eu acho que fala mais sobre a inconsistência do São Paulo mesmo, então não tem nada de anormal nisso. E aí, na sequência anterior a isso, praticamente ali 2 semanas sem vencer, havia vencido contra o Criciúma, tomou 5 gols do Palmeiras, enfim, um recorte recente do Cuiabá que mostra uma equipe que vende caro as suas derrotas, né? Você não tem nenhuma derrota aqui por mais de 2 gols de diferença, mas também tem dificuldade para vencer. Então até diria que está num momento parecido com o do Vasco, se parar para pensar. Apesar da diferença das posições, o Cuiabá é o 19º colocado com apenas 27, o Vasco é o 10º colocado com 37, diferença ali de 10 pontos. Mas falando do que tem produzido recentemente, eu acho que vive momentos parecidos. Eu não vou entrar no mérito de qualidade do elenco, porque aí para mim que é o diferencial, né? O Cuiabá perdeu peças importantes aí durante a temporada, acho que a principal delas o Daverson, que foi pro Atlético Mineiro, que era um dos grandes jogadores do Cuiabá, mesmo que tivesse tido alguns problemas ali extracampo já na reta final da passagem dele ali pelo Mato Grosso, mas que com certeza é uma perda muito grande. Então, enfim, além do Daverson, algumas outras lesões que o time sofreu ali fizeram com que a equipe do Petit, treinador português, tivesse perdido um pouco da sua consistência. Mas não é uma equipe que vai vender caro, que vai vender barato, aliás, essa possível derrota. Então, frisando isso, é uma equipe competitiva e que pode surpreender. Então, o Vasco tem que entrar de olhos bem abertos nessa partida e evitar que cometa qualquer problema que prejudique o desempenho do time nesse confronto extremamente importante. E a importância desse jogo ser adiado é a seguinte: o Vasco está a um ponto do Fluminense, como eu falei há pouco, o Fluminense que está na 11ª,
empatado em pontos também com o Criciúma, que da mesma forma está com 36, o Vasco tem 37. Então, vencendo, o Vasco igualaria a quantidade de jogos, né? E ficaria a 4 pontos desse Fluminense e a 1 ponto apenas do Atlético Mineiro também, que assim como o Vasco, nesse momento tem uma partida a mais a ser disputada, né? Tem um confronto que foi adiado. Então, assim, obviamente seria momentâneo, mas reduz ali aquela distância desse pelotão de cima. Nesse momento, o Vasco está a 2 pontos de sair da zona classificatória da Sul-Americana, que seria a partir da 13ª colocação. Entre a 13ª e a 16ª não classificaria para nada. Então, eu acho que nesse momento o foco do Vasco tem que ser se manter por ali. Então, mais uma vez, importante demais vencer essa partida. E também, claro, acima de qualquer outra coisa dentro do campo, mas para dar um recado de que esse time continua vivo no seu objetivo, né? Que continua insistindo naquilo que durante muito tempo no ano a gente não achava que fosse possível, a gente achou que o time fosse brigar para não cair, mas tornou-se uma realidade, então acho que é consciente falar que é estar na zona de classificação do Sul-Americana. A queda para o Atlético Mineiro foi muito sentida pela torcida, as críticas foram fortes e natural que sejam, porque o Vasco, não preciso ficar aqui chovendo no molhado, o tamanho que esse clube tem. A gente ter ficado 13 anos sem chegar numa semifinal de Copa do Brasil mostra o buraco que a gente tem estado, né? Então, cair na semifinal não foi nada legal, não foi, enfim, não foi bem digerido. A derrota em 3-0 para o São Paulo na rodada anterior do Brasileiro, menos ainda. Então, precisa se provar. E vai ter 2 jogos seguidos em casa para isso, né? Pega o Cuiabá agora no meio da semana, na próxima segunda pega o Bahia, também em São Januário, e na outra terça-feira terá o Botafogo, aqui no Rio de Janeiro também, mas fora de casa, né? Lá no Newton Santos. Então, uma sequência de 3 jogos seguidos ali em casa, no Rio de Janeiro, na verdade, 2 deles em casa, para poder se reaproximar um pouco do torcedor e de repente vencer, cara. Eu acredito que contra o Cuiabá, como eu falei aqui algumas vezes no vídeo, o Vasco é favorito. O Vasco precisa desempenhar contra o Cuiabá. Precisa tentar fazer valer a lógica da qualidade do time e mostrar que está bem firme nesse seu objetivo. Enfim, como eu falei ao começo do vídeo, a bola vai rolar a partir das 7 da noite, transmissão por conta da Premier. A Analisa Vasco definitivamente vai estar ali trazendo aqueles comentários ali durante o jogo, assim como a cobertura de dentro do estádio. Estaremos lá no estádio acompanhando a partida. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, todas sob @AnalisaCRVG, principalmente o X, o Blue Sky, o Threads, o Instagram, que é por onde a gente costuma fazer essa cobertura mais intensa. E também, claro, recomendar o nosso site analisavasco.com. Por lá, com certeza vai ter uma matéria pós-jogo, mais opinativa. E também, claro, teve alguma de pré-jogo, com algum detalhe bem legal para você também poder acompanhar e ficar por dentro dessa partida. Enfim, galera, tamo junto. Até a próxima e tchau.